Leiamos, assim diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Vamos orar mais uma vez, queridos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai Celestial, por teu grande amor para conosco, e muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a gigantesca bênção de estarmos diante do Senhor para te adorar. Senhor, essa é a nossa grande vontade nessa noite, que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado. Ó Deus, que os corações nessa noite transbordem de alegria por estarem diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Que os corações nessa noite transbordem de alegria por poderem ouvir a boa nova de que há um Deus que é santo, que é todo-poderoso, que é maravilhoso e que se compadece do pecador. Ó Deus, que nós, ó Deus, teus servos, estejamos, ó Deus, jubilantes, porque o Senhor Deus já nos tem dado a alegria de provar da tua salvação eterna. Nosso Deus, seja exaltado, que a tua palavra, Deus, nos traga instrução, que a tua palavra nos traga conforto, que a tua palavra nos traga exortação. Ó Deus, que a tua presença entre nós, ó Deus, seja, Pai amado, algo que é perceptível, algo que é sentido, e que nós possamos, ó Deus, ao findar desse culto, sair daqui mais compromissados com o Senhor e mais desejosos de viver para a tua glória. Amém. Nós queremos, Deus, te dar graças, nós queremos implorar essas coisas no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, queridos. Vivemos em dias em que precisamos restaurar a apreciação pela beleza da cruz. E a beleza da cruz, assim como ela é, nós precisamos fazer isso, irmãos, em termos bem práticos. Precisamos fazer isso no que diz respeito ao nosso dia a dia, a nossa caminhada, aquilo que realmente é apreciável, aquilo que realmente tem valor. Nos nossos dias, as cruzes, nós encontramos uma cruz, ou mais, nós encontramos a cruz como um símbolo de adorno. Elas adornam catedrais, às vezes são usadas como um enfeite, né, um brinco, um colar, e ela é usada como um enfeite. Ela de algum modo passou a fazer parte do nosso cotidiano de maneira muito apreciável, de maneira muito aceitável, mas um fato, escrituristicamente falando, é que a cruz nem sempre foi assim. A cruz trazia consigo um peso muito grande, especialmente nos dias em que os romanos governavam, nos dias em que Jesus viveu sobre essa terra, nos dias em que as páginas do Novo Testamento foram escritas.
Eles não ousavam, o romano não ousava falar a palavra cruz. Era uma palavra horrível, trazia, evocava imagens cruéis, e eles achavam inaceitável, até mesmo se alguém quisesse falar de uma maneira muito rude, um romano não poderia falar, um outro romano, mencionando a cruz. A cruz era algo reservado para os escravos, a cruz era algo reservado para os desertores, a cruz era algo reservado para os traidores, para os maiores inimigos do império. A cruz não tinha nada de apreciável, mas ela hoje adorna as mulheres, adorna as catedrais, adorna muitas coisas são adornadas com a imagem de uma cruz. Mas essa ideia nos dias do Novo Testamento era algo a ser ainda construído. Agora, irmãos, tem um segundo aspecto dessa mensagem da cruz. Em nossos dias é espantoso a quantidade de crentes que parece viverem fora da realidade, a quantidade de crentes que parece que não atentaram, não acordaram, não estão apercebidos acerca da realidade. Tem muito crente que da boca dele ele só sabe determinar a bênção. Eu determino a bênção para ti na segunda-feira, paz, na terça-feira, prosperidade, na quarta-feira, alegria, na quinta-feira, a realização dos teus sonhos, e aí sai. Durante todos os dias da semana nós vivemos como se todas as coisas girassem ao redor de nós. Às vezes eu vejo esse tipo de mensagem e a minha vontade é de dizer: querido, a realidade é muito diferente. Na nossa realidade tem uma cruz. Na nossa realidade existe padecer por causa do nome de Cristo. E eu penso que muito do pensamento cristão dos nossos dias está bem equivocado sobre essas coisas. Irmãos, os coríntios parece que não entenderam, na sua abrangência, na sua praticidade, a mensagem da cruz. Paulo vai nos passar a dizer que o problema das divisões entre eles é porque eles não atenderam a cruz, eles não entenderam a mensagem da cruz em todos os seus aspectos. Não é que eles não entenderam a mensagem que salva, entenderam. Paulo chama eles de irmãos. Paulo reconhece que eles são uma igreja de Deus. Mas a mensagem da cruz e o significado da cruz não diz respeito a apenas a nossa salvação. O nosso dia a dia, a nossa unidade também de diversos modos está ligada à cruz. Foi na cruz que a nossa unidade foi originada, mas também uma compreensão da cruz vai ser muito útil para o nosso dia a dia e para a nossa unidade. É o que Paulo está dizendo aos coríntios. Nós já sabemos que nos versos anteriores Paulo contesta duramente o fato de eles terem partidos, eles dizerem: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Paulo contesta duramente. Paulo diz: se tem alguém entre vocês dizendo que é de Paulo, ele diz: eu dou graças a Deus, eu nem sequer batizei vocês, batizei um ou outro, para que vocês não digam que foram batizados em meu nome. Paulo está dizendo: não deveriam haver partidos entre vocês. Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. E nós entendemos muito bem que aquela ideia que alguns levantam da importância do batismo para a salvação é um exagero, e essa é uma das passagens que deixa isso muito claro. Bem, Paulo diz: pois, esse pois é uma conjunção explicativa, ele está se referindo ao que ele vinha falando. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos
é o poder de Deus. Então Paulo diz o seguinte: irmãos, será que vocês entenderam bem? A mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Paulo está dizendo: será que nós estamos entendendo realmente a mensagem da cruz? Havia entre os coríntios, irmãos, uma apreciação enorme por alguém que falasse bem, por pessoas muito sábias, por pessoas que eram capazes, por pessoas que tinham aquela capacidade de falar de uma maneira tal que arrebatava multidões. Eles tinham aulas sobre isso. Tinham muitos filósofos naqueles dias, oradores profissionais. Eles estudavam durante muito tempo, eles tinham mestres, várias obras muito conhecidas, escritas pelos mestres daqueles dias, numa ciência chamada de retórica, falando de uma forma muito contundente. Os políticos tinham que ser bons guerreiros, mas também bons oradores, para que eles pudessem arrastar a nação com eles, encorajá-los, fortalecê-los, coisa desse tipo. Então eles tinham uma apreciação, e Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aí ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo está citando o Salmo 29. E enquanto faz isso, Paulo está dizendo o seguinte: olha, será que vocês conseguem perceber que não há diante de Deus uma apreciação por essa sabedoria? Note, irmãos, a palavra sabedoria aqui em 1 Coríntios capítulo 1, também em 1 Coríntios capítulo 2, ela vai significar muito conhecimento. Ela vai significar um conhecimento em uma área específica, um domínio em uma área específica, ou muito conhecimento em muitas áreas do saber. Desde aqueles dias eles eram versados em muitas áreas. Muito do que se sabe hoje sobre matemática, sobre justiça, sobre outras ciências, vem daqueles dias dos filósofos, Platão, Aristóteles, a justiça que foi um legado dos romanos. Então, eles eram versados em muitas áreas. Só que a Escritura vai fazer uma divisão entre aquilo que é sabedoria humana e entre aquilo que é sabedoria de Deus. Não é que as ciências desse mundo são desprezíveis, nada disso. Que ótimo aqueles que estudam sobre o aspecto da justiça. Que ótimo aqueles que estão pensando sobre a realidade, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. São perguntas básicas que os filósofos fazem. Que ótimo aqueles que estão estudando astrologia, aqueles que estão estudando a medicina e tantas outras áreas do saber. Que ótimo! Nós não estamos desprezando essas coisas. O problema é darmos para esse tipo de sabedoria um status que esse tipo de sabedoria não tem. Não deve ter. E os coríntios estavam apreciando sobremaneira esse tipo de sabedoria. Paulo diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Ou seja, aquele que é muito estudado? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo, nesse momento, ele está escrevendo, especialmente nesse verso 20, usando perguntas que já trazem consigo a resposta. Onde está o sábio? Ele não permanece, ele não fica. Ele realmente não é ele quem se sobressai, o muito estudado, não é o muito estudo aquilo que realmente vale. Paulo não está desprezando o estudo, mas quando você coloca essas coisas numa categoria em que essas coisas não devem estar, isso vai ser muito problemático. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
Irmãos, nas nossas considerações de hoje à noite, nós vamos estar especialmente enfatizando que nós devemos ter um apego à mensagem da cruz. Nós devemos ter um apego forte à mensagem da cruz. E devemos fazer isso porque a mensagem da cruz é o poder de Deus. E a mensagem da cruz, o entendimento da cruz, o lugar da cruz, ele se sobressai, ele está além, ele está acima da sabedoria e dos sábios deste mundo. Especialmente em um lugar ou em uma cultura em que essas coisas são muito apreciadas, em que essas coisas são muito valorizadas, isso é um problema, irmãos. Nós somos, de maneira muito geral, nós somos de uma cultura mais simples. Boa parte de nós, aqui os pais, não permitiram que continuassem os estudos. Tinha que estar às 3 da manhã na lavoura. Bem cedo os pais tiraram muitos dos irmãos dos estudos para que estivessem na lavoura. Essa geração agora está sendo muito enfatizado que continuem seus estudos, continuem seus estudos. Mas na geração passada, ou na geração da qual boa parte de nós aqui fazemos parte, isso não foi tão apreciado. Nessa cultura dos coríntios aqui era muito. Eles tinham aquilo que nós podemos chamar de culto à personalidade. Algumas pessoas que falavam muito bem, que se expressavam muito bem, que traziam as suas mensagens de maneira muito impactante, com frases habilmente construídas para mexer profundamente com as emoções. Eles gostavam demais dessas coisas. Mas Paulo está dizendo, ele diz, quando você pega essas coisas e você as compara à cruz, Paulo está dizendo, essas coisas são de pouco valor. Ele, citando o Salmo 29, ele diz, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o entendido? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quando a sabedoria deste mundo quer atingir os favores de Deus, ela se torna louca. E é isso que nós precisamos, irmãos, entender. A mensagem da cruz tem um lugar central. Muito cuidado com a apreciação pela sabedoria deste mundo. Certa vez eu estava vindo do Nordeste para cá e eu tive a experiência de vir do lado de um ateu. Parece que eu tenho imã para ateu. E aqui e acolá começo uma conversa e de repente eu descubro que o cara é ateu. Eu não sei se é para o meu desprazer ou para o desprazer do cara. E enquanto eu vinha falando com ele e apresentando, agora eu só descobri quando ele era ateu depois que eu já tinha anunciado todo o evangelho para ele. E eu fiquei muito feliz. Eu disse, puxa, esse cara deve estar detestando a minha companhia. E conversando com ele, eu perguntei, sim, mas qual que é a sua religião? Ele disse, eu sou ateu. Já deu aquela entrada seca, grosseira. Ele disse, eu não sou um cara religioso. E ele não queria assunto. Eu tentando puxar assunto com ele, ele não queria assunto. E daqui a pouco ele está falando encantado com a ciência. E pega e diz, rapaz, a ciência tem todas as explicações. A ciência tem, olha as descobertas científicas. Olha os avanços que o homem tem feito. Não, nós não precisamos da religião. E ele diz, mas vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o assunto. Eu sei onde é que essa conversa vai terminar. E eu quero não fazer isso. Mas no pouco que nós falamos, ele interrompeu, eu queria continuar o assunto, ele não quis. No pouco que nós falamos, ele então tinha toda essa profunda apreciação pela ciência. Na nossa conversa ainda restrita,
Eu disse, mas meu amigo, me diz para você o que é eterno. Bem, se existe o espaço, o universo, e os cientistas, inclusive os cientistas cristãos e os que não são cristãos, todos admitem que existe uma ordem espantosa no universo. Eles entendem, eles admitem que há um ciclo que é ordeiro dentro do universo, quando se observa o universo. Eu digo, bem, mas olha, o ser humano está aqui, e esse universo lindo, gigantesco, enorme, todas as pesquisas científicas não foram capazes. Os cientistas pensam que agora que nós chegamos no limiar, nós estamos no comecinho das coisas, da investigação. Aí eu digo para ele, olha, os filósofos dizem que existe a tela última do universo. Nós falamos que é Deus, ele diz, nós falamos que é a matéria. Aí eu quero conversar o assunto, ele não continuava. Mas, irmãos, é tão estranho. Algumas pessoas acham, os cientistas, as descobertas científicas tão maravilhosas. Houve um tempo antes da Primeira e antes da Segunda Guerra Mundial, em que havia uma apreciação pelo ser humano muito mais do que hoje. Eles estavam naquela revolução industrial, saíram daquele período em que tudo era feito de forma manufaturada, feito de 1 a 1, para ser feito por máquinas. A produção em larga escala, as descobertas na medicina, nos vários campos do saber, eles estavam muito empolgados com o homem. E daqui a pouco vem a Primeira Guerra Mundial, morte em larga escala. Vem a Segunda Guerra Mundial, mais brutal ainda. Hitler e o nazismo na Alemanha, Mussolini e o fascismo na Itália. Então, mortes e mais mortes, a ciência a serviço da brutalidade. E o homem ficou altamente decepcionado consigo mesmo. Irmãos, em alguns lugares mais, em alguns tempos mais, em alguns contextos mais, o homem tem uma apreciação demasiada pela sabedoria. Mas Paulo está dizendo, nós precisamos ter uma apreciação demasiada pela cruz. Ela é o poder de Deus. É o que Paulo nos diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O apóstolo ainda nos diz no verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Queridos, devemos nos apegar à mensagem da cruz, porque Deus salva não pela sabedoria humana, mas pela mensagem da cruz, pela loucura da pregação. Na sabedoria de Deus, veja que essa expressão, sabedoria do mundo, sabedoria do homem, sabedoria de Deus, elas estão sendo usadas de maneira contrastante. Existe a sabedoria do mundo. Isso aqui não são as ciências. Paulo não está desprezando as ciências, mas ele está dizendo que por essas coisas nós não conseguimos chegar a Deus. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. É incapaz, Paulo está dizendo, é impossível que o mundo chegue a Deus, que o mundo conheça a Deus. Essa expressão vai ser usada, é a ideia de crer em Deus. Aqui nesse verso 21, ser salvo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Queridos, na nossa pregação, a nossa mensagem é uma: somos pecadores,
Estamos perdidos por causa dos nossos pecados. Mas o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus, se fez homem. Ele veio a esse mundo. Ele morreu no lugar de pecadores. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Quem se arrepender dos seus pecados e crer somente em Cristo para a salvação, será salvo. Essa é a loucura da pregação. Não pense que vai ser através de muita sabedoria. Não pensemos que vai ser através de alguém que fala de forma arrebatadora. Paulo está dizendo que nós devemos desprezar o falar com intensidade, mas Paulo vai dizer que a força, a sublimidade não está no falar, mas está na mensagem. E ele diz, mais na frente ele vai dizer que propositalmente não falou de uma maneira que trouxesse muita apreciação do falar, porque ele queria que a mensagem fosse focada. Mas o apóstolo nos diz, Deus na sua sabedoria, o mundo não o conheceu pela sabedoria humana. Irmãos, salvação não é algo de QI, não é algo de adquirir conhecimento, de amontoar conhecimento. Talvez você pode até ser uma pessoa que estudou bastante. Talvez você pode ser até uma pessoa que adquiriu vários diplomas. Pode ser que você tenha uma habilidade intelectual invejável. Mas a mensagem que o Evangelho traz é que na sabedoria humana, o homem não vai ser salvo. Ele não vai conseguir chegar a Deus. Ele tem que se deparar com Cristo crucificado. Na mensagem do Cristo crucificado, querido, não vai importar quantos diplomas você tem. Na mensagem do Cristo crucificado, não vai importar se você passou em um concurso federal em primeiro lugar. Na mensagem da cruz, quando nós pensamos em termos do Evangelho, não importa se o seu nome estava no topo da lista quando você fez o vestibular para a Universidade Federal mais concorrida. Pode até ser que você tenha atingido essas coisas. Pode até ser que você tenha alcançado esses patamares e outros mais. Mas essas coisas em termos de salvação, elas não vão adiantar. O que vai realmente adiantar é você reconhecer o quão pecador você é, o quão pecadora você é, o quanto que o pecado realmente suja as nossas mãos aos olhos de Deus. Entenda uma coisa: nós temos uma capacidade incrível de nos compararmos uns com os outros. E nós achamos que somos pessoas boas porque nós nos comparamos com os presidiários, o cara que matou, o cara que roubou, o cara que era líder de uma gangue, ele era um gangster. Não, eu nunca matei, nunca roubei, eu acho que eu sou bom. Você é bom aos seus olhos, aos olhos de Deus você não é. Aos olhos de Deus, as nossas mãos estão sujas por causa do pecado. E nós necessitamos urgentemente nos arrependermos e cremos somente em Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso é o Evangelho, e essa é a loucura da pregação. Deus se agradou de salvar através da loucura da pregação. Em terceiro lugar, Paulo vai também agora incluir os judeus. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Paulo está dizendo: veja as polarizações desse mundo, veja em que esse mundo está realmente centrado. Os judeus, eles são fixados, eles são apaixonados por um milagre, eles querem um sinal milagroso. Jesus, quando estava pregando aos seus contemporâneos, ele disse: se vocês não verem sinais, nunca vocês crerão. Mas na verdade não é nem por sinais, e Paulo está dizendo, nem através da sabedoria. Os judeus, eles
são assim, têm um verdadeiro fanatismo por sinais, e os gregos têm um verdadeiro fanatismo por sabedoria, mas na verdade nenhuma dessas coisas. Ele diz: nós porém pregamos, anunciamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Irmãos, na mensagem da cruz, nem sinais, nem sabedoria, essas coisas realmente não vão fazer diferença para a salvação. Paulo disse que os judeus procuram sabedoria e os gregos, os judeus procuram sinais milagrosos e os gregos sabedoria. Agora Paulo está dizendo, em nenhuma dessas coisas, essas duas coisas, elas não são capazes de produzir o que a mensagem da cruz produz. E eu quero, irmãos, que nós notemos um aspecto. Ele diz: nós porém. Esse porém diz que Paulo está dizendo: eu nem vou enfatizar milagres e nem vou enfatizar sabedoria. Por isso, porém, nós pregamos, nós anunciamos, essa é a nossa mensagem. Nós pregamos a Cristo crucificado. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque eu imagino que nós temos uma compreensão, muitas vezes, bem devida, da ideia do Cristo na cruz. Nós pregamos a Cristo, e esse Cristo crucificado. Irmãos, infelizmente no nosso país, Cristo e a sua cruz, ou Cristo na cruz, estão ligados à idolatria. Em outros países não, mas no nosso país está. E isso fez com que os evangélicos no Brasil se tornassem cada vez mais contrários ao catolicismo. Talvez o Brasil é um dos países mais contrário, mais distanciado, ou que mais quer se separar dos católicos. Nós queremos fazer toda a distinção, e em algum ponto isso tem o seu valor, por causa da idolatria, por causa de outras dificuldades. Agora, nem sempre nos diálogos, nas conversas, a melhor ideia apareceu. Como assim? Nós passamos a rejeitar a ideia de um Cristo na cruz, e música, certos louvores desprezam por completo a ideia de um Cristo na cruz. Inclusive um louvor do cantor J. Neto, que ele diz que o seu Cristo não tem aquele semblante de amargura, o semblante de dor. Eu creio num Cristo de sorriso alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Na verdade, ele ecoando parte da teologia errada que nós encontramos em nossos dias, uma teologia triunfalista, que só fala de vitória e que não considera o outro lado da moeda. O povo de Deus é um povo vitorioso, sim, mas ele é um povo que ele se associa, se identifica com o Cristo, e a Escritura faz questão de dizer o Cristo crucificado. Paulo diz: nós anunciamos, nós pregamos a Cristo crucificado. Paulo está querendo dizer, irmãos, que o Cristo que nós pregamos é aquele que morreu na cruz, não necessariamente que ele permaneceu na cruz. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar da morte e da ressurreição do Senhor, mas ele diz: nós nos identificamos. Se nós viéssemos a dizer que nós temos um ídolo, o nosso ídolo é Cristo, e o nosso Cristo é aquele que foi crucificado, é aquele que foi gravado no madeiro, é aquele que morreu a morte horrenda, é aquele que teve a morte que o império considera a morte mais desprezível, é aquele que teve uma morte dolorosa, é aquele que teve uma morte sofrível. Mas é essa que é a sabedoria de Deus, é identificar-se com esse Cristo.
Cristo crucificado. Queridos, uma das coisas que são irritantes desses dias é esse pensamento triunfalista. Eu determino paz, eu determino alegria, eu determino... querido, se as coisas fossem assim, isso é até infantil. E 1000 pessoas rapidamente dizem amém, 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 amém. É um triunfalismo infantil. As Escrituras falam que nós nos identificamos. Paulo está dizendo, nós pregamos a Cristo crucificado. Queridos, o Cristo com quem nós nos associamos é esse que padeceu, é esse que pagou em uma cruz. As implicações de ser cristão quer dizer que tem uma cruz para mim e para você. O Senhor Jesus mesmo disse, queridos, ser cristão é passar por lutas. Se nós pudermos, esse negócio, paz, alegria, bênção, prosperidade, todas as coisas dando certo, a realidade não é assim. Esse triunfalismo, ele é imbecil, porque a realidade é muito diferente. Na realidade, o seu patrão te persegue se você é servo de Deus. Na realidade, os seus familiares, eles não estão aplaudindo. Olha, agora ele é servo de Deus. Antes ele bebia conosco, mas agora ele não bebe mais. E ele está falando de salvação e das coisas corretas. Você passa a ser uma pessoa esquisita no meio daqueles com quem você convive, querido. A realidade é muito diferente. E tem esse tanto de gente com esse triunfalismo esquisito que a Escritura nos fala do Cristo crucificado. Irmãos, essa é a sabedoria de Deus. Deus entregou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Nós não vamos encontrar muitos sábios, nós não vamos encontrar o vínculo com coisas tão poderosas, é o que Paulo diz, mas nós vamos encontrar um Jesus que foi crucificado. Ele não foi celebrado como rei, ele não foi entronizado, todas as pessoas maravilhadas com ele, pelo contrário, preferiram um assassino, Barrabás, do que aquele que é o Senhor da vida. Paulo diz, é com esse Cristo crucificado que nós estamos associados. Parem de ficar tão encantados com essas celebridades e de criarem partidos, porque no cristianismo as coisas não são assim. Nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. Ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A palavra gentios a isso é aqueles que não são judeus. Meus queridos, para o judeu que não crê em Cristo, Cristo é uma loucura. Eles não poderiam, aliás, Cristo é um escândalo, uma pedra de tropeço. Um Messias crucificado. Como assim? Eles esperavam um Messias que os libertasse do poder dos romanos. Eles esperavam um Messias que os lideraria. Eles esperavam um Messias que os levaria para uma vitória, para um triunfo. Eles aspiravam um Messias que viria para reinar sobre todos os inimigos. Isso vai acontecer em certo tempo da história. Mas era isso que eles esperavam. E Cristo então se torna um escândalo, uma pedra de tropeço. E os gregos, os gentios, eles vão dizer, isso é loucura. Como assim? Quer dizer que o Deus de vocês é o que foi cravado na cruz? Mas a cruz é uma vergonha. A cruz é reservada para os piores criminosos. A cruz é o lugar das pessoas abomináveis. O Deus de vocês é aquele que foi gravado em uma cruz. Os gregos iam dizer, isso
Mas é isso que é o Evangelho. Na essência do Evangelho, eu e você nos associamos com aquele que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Queridos, esse triunfalismo dos nossos dias, ele é tão estranho, ele é tão esquisito quando nós estamos lendo a Bíblia. Eu penso que esse pessoal não está lendo as Escrituras. Eu imagino que não está havendo a leitura das Escrituras, porque se tivesse, nós não temos como chegar a esse tipo de ideia se as Escrituras estão sendo levadas a sério. Paulo ainda diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, tanto judeus quanto gregos, aqueles que foram chamados, aqueles que Deus vocacionou. Aqui Paulo vai dizer isso com mais clareza no capítulo 2. Ele está dizendo o seguinte: salvação não é coisa humana. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram atraídos, aqueles que Deus soberanamente trouxe para si, tanto judeus quanto gregos, tanto faz. Para esses, Cristo é, nos diz o texto, para esses Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus queriam tanto um sinal. Que sinal tu nos dá? Eles falando com o Senhor Jesus. Jesus diz: nenhum sinal será dado a uma geração incrédula e perversa, a não ser o sinal de Jonas. 3 dias, Cristo morto e depois ressuscitou. Jesus diz: para vocês não vai ser dado sinal nenhum. Eles tão desejosos de sinais, eles tanto querendo ver poder, querendo ver coisas sobrenaturais, os gregos querendo ver coisas tão admiráveis, tão inteligentes, tão sábias, ideias tão nobres, ideias tão espetaculares. Paulo diz: Cristo, ele é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que somos chamados, nós que fomos atraídos por Deus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Assim, queridos, que se nós achamos às vezes tão estranha essa mensagem, realmente, para a mente humana natural, o Evangelho faz pouco sentido. Talvez pessoas ao ouvirem essa mensagem vão dizer: pastor, o Evangelho não é atrativo. Você está falando que o Evangelho tem uma cruz. Você está falando que o Evangelho expõe o Cristo crucificado. Especialmente naqueles dias, a cruz era um horror, era um terror. E quando eles falavam que o herói deles era aquele que morreu cravado em uma cruz, as pessoas ficavam abismadas: como assim que o Deus de vocês morreu em uma cruz? Talvez vocês vão dizer: o Evangelho não é atrativo. Humanamente falando, não é. Usando, pensando, utilizando a sabedoria desse mundo, o Evangelho não é atrativo. E é isso que é o Evangelho: domesticar o Evangelho, adocicar o Evangelho, pintar o Evangelho com cores que ele não tem. É mudar e extrair do Evangelho aquilo que ele é na sua essência. Assim, queridos, a mensagem da salvação é essa. Você é convidado a vir a Cristo, mas saiba de uma coisa: andar com Cristo não é necessariamente um mar de rosas. É certo que Ele transforma as nossas vidas e coisas realmente maravilhosas acontecem, é certo. Mas andar com Cristo não é um mar de rosas, querido. Venha para Cristo e todos os seus problemas vão acabar. Venha para Cristo e tudo na sua vida vai ser resolvido. Venha para Cristo, olhe, todas as coisas agora vão começar a dar certo. Isso não é o Evangelho.
Jesus disse: olha, se você quer ser meu discípulo, você precisa pensar muito bem, porque talvez os da sua própria casa passarão a perseguir você. Quantas são as histórias de pessoas como nós, que fazemos tudo o que fazemos, mas depois que entregamos a vida para Cristo, mas depois que tivemos um encontro com Cristo, o pai se tornou o nosso perseguidor, a mãe, o marido, a esposa, se tornou o nosso adversário. Conheço gente que perdeu o serviço, conheço gente também que não quis perder o serviço, que não quer saber papo com esses crentes, porque eu vou perder o serviço. Ou era uma coisa ou era outra. Mas, queridos, nós precisamos entender, isso é o Evangelho. E se você entende que a sua alma é preciosa, e se você entende que você precisa ter um encontro com esse Deus, é isso que é o Evangelho. Ao passo que ele é maravilhoso, no sentido de nos transformar, no sentido de fazer coisas realmente extraordinárias conosco, o Evangelho traz consigo uma cruz. Essa cruz traz consigo os seus horrores. Não pense que você vai ser a pessoa mais aplaudida na sua escola. Não pense que você vai ser a pessoa mais aplaudida nos seus círculos relacionais. As pessoas não vão aplaudir você quando você começar a manifestar a transformação que está acontecendo na sua vida. Você vai passar a abominar o pecado se Cristo entrar em sua vida. Você não pensa que as pessoas aplaudirão. Talvez Deus vai usar você como luz na vida de alguns, mas na maioria dos casos as pessoas não aplaudirão. Agora, o que a mensagem nos diz é o seguinte: olha o verso 25: a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aqui, queridos, Paulo trata de estabelecer que esse foi o caminho que Deus propôs, e a fraqueza de Deus, esse caminho fraco, um Cristo, o Salvador, morreu em uma cruz. Isso é inimaginável. Hoje existe uma distância tão grande. Nós vivemos em um contexto judaico-cristão influenciado pelo cristianismo, e todos esses horrores da cruz foram suavizados, e nós concebemos ideias as mais esquisitas. Mas no cristianismo verdadeiro, ser cristão quer dizer que nós nos associamos àquele que padeceu em uma cruz. Agora Paulo diz: essa cruz, com todos os seus horrores, mostra a força de Deus, que em sua fraqueza é mais forte do que a força humana, e em sua sabedoria ele é mais sábio, e em sua loucura ele é mais sábio do que a sabedoria humana. Esse é o Evangelho, irmãos. É isso que é o Evangelho. Nós precisamos ter muito cuidado com a sabedoria desse mundo. Nós precisamos ter muito cuidado com as apreciações, com o fascínio desse mundo. E as pessoas desse mundo estão fascinadas com muitas coisas. Usando a palavra fascínio de maneira adequada, nós precisamos estar fascinados com Cristo, encantados com Ele. Ninguém além de Cristo pode estar no centro das nossas vidas, ser mais apreciado por nós. Muito cuidado. Essa geração de hoje estuda mais. Cuidado para você não se encantar com a ciência mais do que o que deve. Cuidado para você não se encantar com as descobertas da tecnologia, as descobertas científicas, mais do que o que deve. Muito cuidado com os ídolos deste mundo. Eles formaram partidos porque eles estavam encantados com pessoas, e eles se agruparam a celebridades. Paulo está dizendo: no cristianismo não é assim.
Se há uma celebridade no cristianismo, só existe uma: Cristo. E a nossa celebridade é aquela que padeceu na cruz. É com Ele que nós nos associamos. Para os judeus, isso é loucura. Para os gregos, para os judeus, isso é um escândalo. Para os gregos, isso é loucura. Mas para nós que cremos em Cristo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Irmãos, precisamos nos apegar à mensagem da cruz. Nesses nossos dias de tanto triunfalismo, nesses nossos dias de uma mensagem tão esquisita, precisamos ainda mais entender a cruz. E o que é estar associado ao Cristo crucificado, ao Cristo que morreu de maneira muito vergonhosa, a esse Cristo que foi um escândalo para os judeus, não era aceitável de acordo com os padrões judaicos e nem mesmo aceitável de acordo com os padrões dos gregos. Mas se eu e você somos salvos, Cristo brilha na nossa mente, no nosso coração, e a nossa devoção por Ele cresce e deve crescer. Talvez, pode ser que você ainda não teve esse encontro com esse Cristo, aquele que padeceu em uma cruz. Talvez muitas informações sobre Ele, mas você ainda não o conheceu e ainda não provou, não iniciou uma relação com Ele. Creia em Cristo, volte-se para Ele. Isso é extremamente necessário para que realmente todos nós tenhamos uma apreciação pela cruz de Cristo, assim como ela realmente é. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. E muito obrigado, a Deus, pelo nosso Cristo crucificado. Ó Deus, corremos o risco de ficarmos encantados com as celebridades deste mundo. Ó Deus, corremos o risco de ficarmos encantados com a sabedoria deste mundo. Mas, Pai, no coração do Evangelho, encontramos a mensagem do Cristo crucificado. Ó Deus, os judeus ficaram escandalizados. Eles não conseguiam conceber que aquele era o Messias. Ó Deus, para os gregos, como assim? O Deus de vocês é aquele que padeceu em uma cruz. Ó Deus, eles não conseguiram entender. Na verdade, nenhuma mente natural consegue entender. Isso é para aqueles que o Senhor vocaciona. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pela loucura da pregação. No final das contas, ó Deus, só vai restar glória para o Teu nome, porque nós nos afastaríamos de Ti sempre. Não entendemos a mensagem, não faz sentido para nós. Nós vamos estar na Tua presença, Te louvando, porque apesar de toda a nossa incapacidade, o Senhor se agradou de salvar pela loucura da pregação. Amém. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Pai, restaura essa mensagem em todo o seu esplendor em nossos dias. Senhor, tantos dos nossos irmãos estão, ó Deus, fascinados com ideias estranhas. Esteja, Senhor nosso Deus, removendo as ideias estranhas. Esteja, Senhor nosso Deus, agindo de maneira graciosa com os nossos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um segundo a Tua vontade, em nome de Jesus.